Obrigado pela presença do pessoal aí. Acho que vai ser um webinar bem legal. A gente vai trabalhar algumas questões conceituais aqui nessa apresentação, né? A nossa intenção aqui não é mostrar telas de sistemas, e sim, claro, dizer que a gente tem um sistema para resolver as questões que estão sendo apresentadas aqui, né? A gente tem uma solução que vem sendo desenvolvida já há alguns anos com casos práticos, né, e operacionais, mas a gente vai dar uma contextualizada, né, no que a gente vai chamar aí de 5 problemas e 5 soluções para gestão regulatória. E quando a gente fala de gestão regulatória, a gente está falando fortemente de conformidade regulatória, né? Contextualizando um pouco, né, o mercado de regulação, né, ele tá dividido entre algumas empresas que são mais reguladas, né, no setor elétrico, e tem outras que são menos, né. A distribuição e a transmissão, elas são fortemente reguladas. O ponto que a gente trabalhou muito forte é no que diz respeito à distribuição. Hoje tem em torno de 102 empresas, né, divididas entre permissionárias e concessionárias na distribuição, e dessas aí, 48 são privadas, né? Então, é um mercado aí que, dada a sua característica, né, e o compromisso que ela tem de fornecer um serviço de qualidade para a população, com modicidade tarifária e tudo mais, ela é fortemente acompanhada pela ANEEL e até por outros agentes do governo, né, para que o serviço tenha a qualidade esperada, né, que seja entregue na qualidade esperada, e que os investimentos sejam feitos na medida que o planejamento que é elaborado, né. Então, contextualizando um pouco mais, né, a partir de 2004, que realmente começou a acontecer uma série de modificações, e que o mercado regulado ficou mais fortalecido, né, com a ANEEL. A gente traz aqui também, né, a situação desse ambiente regulado no setor elétrico. A gente tem um dos nossos casos de sucesso aqui, que é o da Celesc, né, mostra que essas demandas de audiências, audiências de consultas, né, públicas, mudança regulatória, ofícios da ANEEL, projetos de lei, publicações no Diário Oficial, elas vêm aumentando gradativamente ao longo dos anos, né? Aqui a gente tem uma série histórica de 2007 a 2012, mas ela se mantém até 2016 também. Tá? Trazendo dados específicos aí de mercado de 2014, né? Foi publicado em março de 2015, o número de fiscalizações aumentou quase 8 mil, né? E o valor total dos autos de infração, eles passaram de 500 milhões de reais. Então, realmente ela é bastante crítica, né, para o setor elétrico, porque na maioria dos relatórios de sustentabilidade dessas grandes empresas, eles colocam esse risco, né, eles apresentam para os investidores a existência desse risco, né. Tanto o risco de acontecer modificações na regulação, que podem afetar o negócio, né, e também de cometerem pontos falhos que vão acabar se desdobrando em multas, vão acabar se desdobrando em notificações que eles recebem, né? Situações até que podem comprometer até o direito de concessão, né? Então, nesse sentido, o caso que a gente tem para apresentar aqui, o da Celesc, eles fizeram um esforço muito grande ao longo desses anos aí para mitigar esse risco, né? Desenvolveram barreiras tecnológicas, desenvolveram um desenho de processo que justamente permite, né, reduzir esse risco de penalidades, né, de sofrer penalidades. Então, nesse contexto, né, os principais problemas enfrentados nessa gestão das demandas regulatórias diz diretamente, né, a apuração periódica dos indicadores e demandas regulatórias, ou seja, desde DEC, FEC, DIC, FIC, enfim, os N indicadores regulatórios, eles precisam ser acompanhados, eles precisam ser monitorados,
e quando se identifica que existe um problema num indicador, planos de ação são necessários, né, para corrigir isso daí. E melhor ainda quando a empresa ela consegue agir de forma preventiva, né, criando alarmes em cima dos indicadores para que as ações sejam tomadas antes de sofrer uma fiscalização. Claro que tem situações que não dá para evitar a fiscalização, mas a aplicação dos planos de ação é sempre necessária para fazer algum tipo de correção. E nesse sentido, a Celesc ela utiliza hoje a tecnologia da JExperts para fazer todo o acompanhamento dos seus planos de ação e tratamento das não conformidades regulatórias. Uma outra questão diz respeito à perda de prazo de resposta, né, em processo de fiscalização, ou no cumprimento de demandas periódicas obrigatórias, né. O que acontece é que a agência reguladora ela tem uma extensa agenda durante o ano todo, né, e tem uma série de prazos que precisam ser cumpridos. Além disso, quando ela envia uma notificação para a empresa, começam a ocorrer prazos específicos a partir de cada tipo de notificação. E como esse trabalho ele envolve várias pessoas dentro da organização, desde o departamento jurídico, o departamento de contencioso, que geralmente recebe, ou de regulação, esse departamento, para responder a essas fiscalizações ou autos de infração, eles precisam envolver as áreas de negócio e precisam acompanhar os prazos de resposta dessas áreas de negócio. Então, o que acontece? Quando todo esse trâmite é feito se controlando através de planilhas de Excel ou controlando através de e-mail, né, o acompanhamento da informação ele começa a ter algumas vulnerabilidades, né, principalmente de controle de como se deu toda a tramitação das etapas desse processo de resposta, né? A gente vai falar um pouquinho mais à frente como é que a solução resolve isso. Outro problema enfrentado, né, são as condutas passíveis de penalização regulatória. Então isso é importante estar bem mapeado, né, numa ferramenta para que não incorra nesse tipo de situação. O outro diz respeito diretamente à falta de visibilidade sobre o risco de reincidência regulatória. A ANEEL ela tem uma série de acompanhamentos que ela faz, onde existe um agravamento, né, em cima da reincidência regulatória, né, já sofreu uma fiscalização, foi dado um prazo para se resolver, depois de um tempo se faz uma nova verificação e observou-se que não foi resolvido o problema, né? Então aí existem alguns riscos associados de agravamento das penalidades, né? E outra questão que também é uma das mais complicadas aí de se acompanhar, né, é ter esses controles, né, para acompanhar as atividades que afetam o setor elétrico brasileiro de modo geral, né? Porque essas questões elas estão distribuídas desde o Congresso Nacional, Poder Executivo, agências reguladoras, instituições setoriais, enfim, né, órgãos ambientais, é bastante amplo, né? Uma ferramenta que concentre todas as informações em um local único, né, ajuda bastante no aprimoramento desses controles e que se possa defender os interesses da empresa. A gente vai falar um pouquinho aqui das implicações e soluções, né, para os problemas enfrentados nessa gestão das demandas regulatórias. O primeiro problema, que é o de indicadores de demandas regulatórias, a implicação é que todo o planejamento, desempenho e crescimento da empresa ele pode ser comprometido quando os resultados aferidos não alcançam o desempenho desejado. Tá? Então, isso, no caso das distribuidoras, ela tem relação direta com os seus indicadores de continuidade, né? Indicadores de qualidade de serviço também. Então, o que a gente faz pensando em termos de solução? Né? A gente monitora esses indicadores. Hoje a ANEEL tem 89 indicadores regulatórios, né?
com a possibilidade de aplicar planos de ação específicos, né, que podem ficar previamente configurados para cada grupo de indicadores, ou configura os planos de ação à medida que as situações vão surgindo, né. Então, a forma que a gente entende para mitigar esse risco é ter todo o processo previamente planejado para que a execução dos planos de ação possa envolver as áreas de negócio da empresa. O segundo problema é essa perda de prazo de resposta em processo de fiscalização, né, ou na resposta à agência reguladora, tá? As demandas periódicas da ANEEL, por exemplo. A implicação direta é glosas financeiras, multas, né, muitas vezes na ordem de milhões de reais. Tá? Então, nesse sentido, a gente desenvolveu uma série de workflows, né, de controle de prazos, né, que é integrado a toda uma comunicação automatizada, que distribui, né, as tarefas para as áreas de negócio, agilizando todo o trabalho de resposta ao órgão regulador. Aqui tem um ponto interessante, né, falando um pouco da solução, né, que no caso da Celesc, ela nos colocou na época da configuração do sistema um desafio bem interessante. Como as áreas de negócio, são muitas áreas de negócio, muitas pessoas envolvidas nas áreas de negócio, muitos departamentos, a empresa tem milhares de funcionários, né, eles queriam que todo esse trâmite de respostas fosse tão simples quanto responder um e-mail. Nesse sentido, a gente desenvolveu uma solução chamada OneClick, onde o sistema ele dispara os e-mails para as áreas de negócio, para as pessoas, né, com as solicitações, e os usuários das áreas de negócio eles respondem simplesmente o e-mail. Só que essa resposta ela já está integrada com o sistema entende que essa resposta diz respeito a um determinado processo e ele faz com que o processo ande. Ou seja, os usuários eles não precisam interagir nas interfaces do sistema para estar participando desse workflow que está todo integrado com as áreas de negócio. Isso aí facilitou muito a implementação do sistema, né, e a adesão dos usuários que não altera a sua rotina diária, né, e tem todo o acompanhamento. E o bom para o setor de regulação, no caso da Celesc, é que ele tem a visibilidade sobre todo esse trâmite de resposta e mais força para estar cobrando. E o outro efeito interessante lá que o pessoal também relatou diz respeito ao comportamento dos usuários quando eles sabem que estão sendo acompanhados por um sistema, né? A gente sabe que as caixas de e-mail hoje elas têm centenas de e-mails chegando durante o mês, né? Mas quando tem um sistema te acompanhando e aguardando o teu prazo de resposta, né, a interação do pessoal fica mais forte com aqueles e-mails, né? Eles acabam naturalmente priorizando aquilo que sabe que está sendo monitorado. Então, essa é uma das soluções que hoje estão rodando na Celesc para esse tipo de problema. O terceiro problema, né, são essas condutas passíveis de penalização regulatória. Aí a gente traz um quadro aqui bem interessante, que está lá na documentação da ANEEL, onde ela elenca uma série de infrações, né, e aqui dá uma ideia, né, da multa aplicada, né, o percentual da multa com relação ao faturamento. Então, imagina uma empresa aí que fatura 6 bilhões, tomar uma multa de 2%, é 120 milhões. Né? Então, realmente, ter esse acompanhamento e saber quais são as implicações e as multas, né, é de fundamental importância. Outra questão também é que a ANEEL agora ela traz uma nova abordagem, né, que eles chamam de fiscalização estratégica, né, onde se espera que seja feito todo um trabalho preventivo, né, dentro da distribuidora, para que não se incorra nesse tipo de multa, né. A intenção da ANEEL não é ficar multando, e sim
que se tenha a qualidade de serviço esperado, né, em contrato. Então hoje a gente também desenvolveu uma tecnologia específica, né, para atender a fiscalização estratégica da ANEEL, né. Ela ainda está em fase de implementação, ela começou em março desse ano, né, de 2016, e ainda vai passar por uma série de etapas até o final de 2017, né. Mas a J-Experts, ela vem acompanhando de perto, né, a evolução da fiscalização estratégica e mantém os seus sistemas, né, no caso a solução que a gente desenvolveu se chama Conformity, ele mantém o sistema Conformity alinhado com as etapas, né, de implementação da fiscalização estratégica da ANEEL, justamente para não incorrer nesse tipo de implicação. Nesse sentido, a nossa solução ela tem tanto uma abordagem preventiva quanto corretiva, né? Na parte preventiva seriam simulações internas preventivas para analisar de forma sistêmica as atividades impactadas, né, pelas infrações, planos de auditoria para detecção de pontos de conformidade, né, ou pontos de atenção, e execução de planos de ação decorrentes de auditorias internas e externas. Alguns clientes chamam esse tipo de ação de fiscalização sombra, né? Ou seja, eles simulam toda uma fiscalização, mas ela não é uma fiscalização direta da ANEEL, né? ou uma auditoria direta da ANEEL. E dentro do sistema é possível segregar os relatórios, né, do que seriam as fiscalizações sombra, né, ou preventivas, do que são as fiscalizações efetivas da ANEEL. No caso das fiscalizações da ANEEL especificamente, né, a solução ela permite toda uma parte corretiva, né, que vai diretamente ligada à gestão das ações de fiscalização, desde que a empresa ela é informada, né, por um termo de notificação, que contém constatações e eventualmente até não conformidades ou determinações e recomendações. E faz toda a gestão dessas não conformidades, né, com análise das causas, né, e o planejamento das ações imediatas, tanto corretivas quanto preventivas, né. Tudo isso fica já diretamente configurado no sistema e monitorado, e com a mesma facilidade de resposta das áreas de negócio através da solução OneClick, né. Ou seja, eles recebem as demandas por e-mail, interagem por e-mail e o sistema é alimentado todo em resposta a esses e-mails. Não posso deixar de falar também que a gestão de toda a parte de planos de ação, né, com a programação das atividades dos responsáveis, é fortemente acompanhada pela área regulatória, né, onde eles têm painéis de controle e relatórios para fazer a avaliação da eficácia e da efetividade desses planos executados. Inclusive com a possibilidade de exportar todas essas informações para Excel e fazer análises em planilhas e cruzar com outras informações também que se queira fazer. Então essa é a solução. Problema 4. Falta de visibilidade sobre o risco de reincidência regulatória. Isso aqui é bem interessante, né? O agravamento de 50% no valor das multas reincidentes, no caso de sanções irrecorríveis nos últimos 4 anos. O percentual de agravamento da multa é gradativo e chega a 100% nos casos acima de 20 sanções reincidentes. Então, todo o acompanhamento para que não se incorra em reincidências, né, é feito na solução, né, através de um painel indicador, né, simulando essas vulnerabilidades, a esses processos punitivos, né, que estão expostos às regras elaboradas pela SFE, pela SFF ou pela SFG, né, que são responsáveis tanto pela transmissão, distribuição econômica financeira ou responsável pelo segmento de geração. Então você faz todo esse acompanhamento dentro da ferramenta. Problema 5. Esse é bem interessante também, a gente tem evoluído bastante esse módulo através de parcerias estratégicas, né? Onde a gente identifica que existe um problema, né, que é a ausência de controle adequado para o acompanhamento de todas as atividades que afetam o setor elétrico, né? Tanto no Congresso, no Poder Executivo, na agência reguladora, na ONS, na CCE, na Câmara de Comércio de Energia,
os órgãos ambientais. Enfim, né, são muitas frentes para ser acompanhadas, são muitas modificações que acontecem ao longo do ano, né, como até os próprios clientes dizem, né, não deveria ter tanto, mas tem, né, mas tem muito. Né. A implicação, né, é direta é não conseguir defender os interesses da empresa frente a esses principais vetores de pressão econômica, né, econômica, política, institucional, que acabam moldando o setor elétrico. Nesse sentido, também tem se observado que o governo tem tentado fazer algumas intervenções que não tem dado, não deram, acabaram não dando o resultado esperado, né, e ajustes acabaram se fazendo necessários, né, e todo esse processo de comunicação, implementação, ajuste, implantação, comunicação e assim, acaba dando muito trabalho, né, para as empresas estarem acompanhando e implementando. Nesse sentido, né, a gente desenvolveu uma solução que permite todo esse controle sistêmico efetivo sobre a tramitação detalhada de projetos de lei, audiência pública, reunião de comissões e outras atividades desenvolvidas tanto pela Câmara dos Deputados, o Senado, portarias de Minas e Energia, atas de reuniões, enfim, né, um acompanhamento completo do setor. A gente está para lançar uma novidade nessa área aqui também, que diz respeito diretamente à gestão desse conteúdo, né, ou seja, hoje a ferramenta ela já tem uma infraestrutura para fazer uma série de acompanhamentos manuais, né? E a gente está agora evoluindo junto com nossos clientes para que exista mais automação, né, nesses acompanhamentos e que empresas de consultoria especializadas possam estar fornecendo conteúdo diretamente para a ferramenta, de forma que simplifique a operação dos departamentos de regulação e jurídico que precisam fazer todo esse tipo de acompanhamento, né, para implementar esse tipo de solução. Então, nesse sentido, aí, a gente tem uma série de novidades aí que serão alvos até de eventos futuros, webinários futuros, né, onde a gente vai detalhar um pouco mais o tipo de parceria que a gente está fazendo. Mas a gente tem observado que dos clientes que a gente conversou, todos realmente ficaram muito interessados, né, com a possibilidade de ter conteúdo automatizado dentro da ferramenta. Né. Tem casos aí de um cliente que nos passou um desafio que ele tem 2.500 pontos de atenção que ele precisa acompanhar, né, dentro da empresa, e a gente consegue hoje, de forma sistêmica, permitir que ele faça todo esse acompanhamento. Né. Mas aí a gente já está aprofundando aí um pouquinho nas novidades que estão por vir, né. A gente vai estar sempre à disposição aí para estar fazendo novos webinários e aí pegando cada uma dessas soluções aqui, né, que a gente apresentou para cada um desses problemas, e aí apresentando na prática como que se deu essa resolução, né, como que a tecnologia funciona, como é que o cliente utiliza a nossa tecnologia para resolver no dia a dia, né, da sua operação. E agora fechando, né, até passando a passar a palavra de volta para o Guilherme, né, não sei se foi muito rápido na minha apresentação aqui, ou muito objetivo, né, mas a ideia é a gente identificar aí com a nossa audiência, né, como é que a gente pode ajudar, né, vocês com esses problemas, né, de gestão regulatória para o setor elétrico. Então a gente fica à disposição aí, né, para falar um pouquinho do que é a solução, né. Até essa parte aqui é comigo ainda, desculpa, Guilherme. O sistema conformity, né, ele permite realmente essa governança efetiva sobre os processos de demanda regulatória, tanto no que diz respeito à fiscalização, no regulatório administrativo e audiência e consultas públicas. Né. Aqui é um desenho esquemático, né, na parte da fiscalização. Eu tenho os relatórios de fiscalização, tenho o acompanhamento das não conformidades, né, e o tratamento delas, tratamento das determinações também, desde os termos de notificação, auto de infração, inclusão de documentos, termos de encerramento e termo de arquivamento.
Eu faço tanto o acompanhamento do processo de fiscalização administrativo e jurídico, inclusive nas 3 instâncias jurídicas, né, primeira, segunda e última instância jurídica. E fortemente acompanhando qual é o trabalho efetivo do Departamento de Regulação para conseguir reduzir o valor das multas ou das penalidades com suas argumentações, seus acompanhamentos, né. Faz também toda essa parte de regulatório administrativo, né, com acompanhamento das providências que são tomadas, os planos de ação que são executados, como que as pessoas são cobradas, né, para resolver as não conformidades e cumprir os prazos determinados pelas agências reguladoras, né. E a parte de audiências e consultas públicas também, que tem uma série de planos de ações e ações, né, no mesmo sentido, para caminhar providências, despachar atividades. O pessoal é também cobrado a responder e contribuir, né, com as consultas públicas, né. Então, existe uma série de reuniões, muitas pessoas envolvidas, muito tipo de colaboração, né. Isso tudo é encaminhado para conhecimento dentro da empresa, né, para que se possa fazer reuniões, possa se debater, e se tem um local centralizado para concentrar todas essas informações, né, referente à audiência e consulta pública. Tanto do que a empresa colaborou, quanto do que terceiros colaboraram também. Aqui tem uma parte interessante, né, que a gente destaca, que empresas de consultoria que utilizam o Conformity, né, a gente tem até uma parceria forte com a Ernst Young, que é uma empresa de consultoria consolidada no mercado, permite que elas implementem, né, uma série de serviços de consultorias, tanto ligada à parte de assessoria, desenvolvimento e implantação de um programa de conformidade regulatória, que ela faça uma oferta de consultoria especializada, né, nesses diversos segmentos da indústria, né, do setor elétrico, né, com relação à regulamentação, leis e regulações. Permite fazer todo esse mapeamento e desenho do processo e controle para gestão de riscos de conformidade regulatória, né, e o desenvolvimento de plano de ação corretivo e a realização de testes, né, junto da ferramenta. Bom, para fechar, o Conformity, né, ele é um sistema feito sob medida, né, para atender a gestão de processos e demandas regulatórias. Então, assim, o que a gente tem observado, né, que a princípio essas empresas do setor elétrico hoje elas enfrentam, né, esse ambiente regulatório em constante mudança, cada vez mais difícil, mais complicado, né. Isso está obrigando elas a prestar mais atenção a todas essas práticas corporativas, né, que estão voltadas às questões regulatórias. Então, de modo geral, essas demandas regulatórias elas vêm constantemente, né, pressionando as estruturas de custo dessas empresas e exigindo, né, que ela fortaleça os seus departamentos regulatórios. A gente tem observado aí que a grande maioria hoje utiliza planilhas do Excel e e-mail, né, para fazer a gestão regulatória. Existe uma carência de sistematizar e centralizar informações para esse departamento, e é nesse sentido que a JExperts desenvolve a sua tecnologia, né, para fornecer sistemas que ajudem a monitorar todos esses aspectos regulatórios, né, que são executados tanto pela área jurídica, financeira, de controladoria, de auditoria interna. Então, assim, para fechar nossa apresentação, né, o Conformity hoje ele é um sistema de gestão, né, que foi feito sob medida, né, foi feito especificamente para atender com sucesso todas essas necessidades de gestão regulatória de empresas do setor elétrico. Então, hoje essa é o foco da solução, e a gente tem observado que na prática ele tem cumprido isso, né, os nossos clientes hoje dão depoimentos muito satisfeitos com a utilização da ferramenta. Se ficaram dúvidas, né, meu nome é Jordan Wall, meu e-mail, meu telefone, né, pode fazer contato, pode mandar e-mail aí que a gente com certeza vai tirar dúvidas, né.